Cara, e por incrível que pareça, a entrevista com o Guardiola, ela foi uma entrevista muito surpreendente. Ela foi no final da nossa produção, quase. E o Guardiola é um cara, só estando na presença dele, ele chega no ambiente, o lugar muda. E ele é um entrevistado como ele é um oponente no campo. Ele controla o tempo todo o que você está falando, ele te mira nos seus olhos. Ele tem uma atenção positiva que eu acho que te exige como entrevistador, como quem está ali dialogando. Se você tiver com uma pergunta boba ali, ele não vai ter saco para você e vai embora, sabe? Então, se você não explicou direito, ele pergunta de novo, e aquilo gera uma atenção que eu acho que é boa, na verdade. Só que eu não sei explicar. Na hora aquilo foi dando uma atenção que eu não imaginava que fosse sentir. Eu me lembro quando acabou a entrevista, nesse dia aí que está no fundo aqui, eu caí para trás com dor no pescoço, dor nas costas, foi gerando uma tensão assim muito, muito grande. Não que ele tenha sido antipático de forma alguma, pelo contrário, também foi muito generoso. Mas é isso, é como uma estrela, um cara especial que ele tem uma aura diferente, não sei explicar, só estamos lá para entender. Foi há 2 anos essa entrevista com o Guardiola. Essa entrevista foi dia 12 de outubro de 2021. Nossa, faz tempo, rapaz. 12 de outubro. Ele ganhou... Não tinha ganhado Champions ainda não. Ele ganhou 3 Premier League dele, então. Ele não tinha ganhado. Foi a oportunidade surgiu porque era uma data um dia depois, eu acho, de uma Nations League, que aí tava jogando, todo mundo tinha de jogar não tinha nada uma pra fazer. semifinal. Aí ele tava, mas acabou que os jogadores dele foram eliminados, a maior parte não jogou a final da Nations League daquele ano. O dia que a gente foi, tava todo mundo lá. Eles marcaram porque em tese ia estar vazio, mas acabou que tava quase todo mundo. A gente chegou a ver um treino lá deles. Que legal, da hora. Mas não era para ter acontecido aqui. Era para ter sido no dia que só ia estar ele lá no CT do City. Acho que a gente tem imagem para dividir a tela depois com o Guardiola falando que se tem alguém que merecia um documentário, era o Romário. Ele é muito generoso, cara. Ele é muito. Acho que agora, não sei como é que tá, mas na época ele não estava dando entrevistas exclusivas como é que ele deu pra gente. Então isso foi um privilégio muito grande. Acho que ele até voltou a dar um pouquinho depois disso. E aí eu me lembro de estar conversando com alguém da comunicação do City e eles terem falado, cara, ele só cede um tempo como esse uma entrevista quando é para alguém que ele gosta muito. Da hora. Né? Então era o caso do Romário, por isso que a gente teve essa oportunidade que nem todo jornalista tem, de fato, de conversar com essa fera, né? Ô Bruno, você falou no seu Twitter que a série atingiu um alto padrão de exigência. O que isso significa? Cara, significa que assim, a gente está numa plataforma de distribuição mundial, né? A gente é uma plataforma norte-americana que tem estándares de produção muito altos, exigências muito altas de produção, cuidados fotográficos, de equipamento, então as equipes... É difícil dizer sem ficar enfadonho, mas o processo todo para fazer isso acontecer, ele é muito detalhista, sabe? Desde do tipo de câmera que você pode usar, do tipo de iluminação que você vai trabalhar, o tipo de enquadramento para você ter uma unidade de fotografia na série, até depois você grava, acaba de gravar, cada fita hoje em dia, né? Cartão, ele sai da câmera, tem que ser identificado com todas as coisas que aconteceram durante a entrevista, por que parou de gravar a tal hora. É um detalhamento muito grande, uma documentação muito extensa para que se consiga realizar algo num padrão como esse, né? E no documentário, especialmente aqui nas produções brasileiras, ainda a gente não tem sempre a chance de fazer algo com esse grau de exigência, de tamanho e tal. Existem grandes produções brasileiras, eu não acho que a nossa é necessariamente melhor do que a de ninguém. O que eu chamo a atenção é uma produção sobre um personagem brasileiro, sobre uma história brasileira, sendo contada por brasileiros, porque às vezes também trazem produtoras americanas para fazer os nossos craques. Foi isso, então é mais nesse sentido, de que a gente poder ter um produto desse como história brasileira, um personagem brasileiro, feito por profissionais brasileiros, né, e entregando essa quantidade de tempo de tela, que a gente chama, são 6 episódios de 45 minutos, aí dá quase 270 minutos, se eu não estou equivocado. É muita coisa, é muito mais que um filme iraniano, tá ligado? É uma coisa longa, assim, para você poder fazer sobre um personagem brasileiro. Tanto que se olhar nas plataformas todas aí de streaming, não tem nada parecido nessa duração feita para um cara, né? A gente tem outros ídolos, a gente tem séries do Ronaldo, tem séries do Neymar, né? Mas quem tem uma série de 6 episódios que eu saiba, tem o Beckham e o Simeone, são os 2 caras que tem. Mas assim, nas séries dele não são séries com tantas viagens, tantos personagens quanto o nosso, entendeu? Então é mais no sentido que a gente fala, e não é no sentido de merecer ninguém. Eu acho que é até muito mais de valorizar a capacidade do mercado nacional, das histórias nacionais, e valorizar também quem está investindo nisso, como a Max, nossa parceira nessa história.